Muito bom dia a todos, meu amigo, minha amiga. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja no meu e no seu coração. Nessa linda manhã, eu quero te chamar a atenção para um texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nesse trecho, eu farei a leitura do verso 7 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Até aí, vamos orar mais uma vez. Ó Pai de amor, graças nós te damos pela tua bondade, pela tua graça sobre nós. A tua graça derramada sobre o teu povo, que reconhece agora diante do Senhor, e aqui nós estamos em teu nome, dizendo que somos fracos, mas que o teu poder se aperfeiçoa perante as nossas fraquezas. E aqui nós estamos, ó Deus, com os nossos corações abertos para ouvir a tua doce voz. Que o teu Santo Espírito sopre sobre as nossas mentes e corações, para que a gente entenda essa dinâmica maravilhosa da tua graça que nos fortalece. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hoje o tema da nossa mensagem é esse: a força na fraqueza. Ele não se envergonha dos fracos. Fraqueza. Como é que é? Me ajuda aqui. Tem que apontar aí para você, para funcionar. É isso? Obrigado, equipe. Ok. Vamos lá. Força na fraqueza. Ele não se envergonha dos fracos. Fraqueza. Se você parar para pensar no significado da palavra fraqueza, estado de incapacidade, perda da força, também pode ser debilidade, falta de solidez, fragilidade, limitação em qualquer e todo tipo de área. E aí, quando nós olhamos para esse texto que fala sobre fraqueza, nós podemos levantar alguns questionamentos. Como alguém poderia amar um fraco? Já parou para pensar nisso? Como Deus poderia se importar comigo? Como alguém como eu, fraco e dependente, pode ser alvo do amor de Deus, que é plenamente forte? À luz do contexto de fraqueza, talvez você já tenha feito essas perguntas existenciais. E agora, quando olhamos para o texto, nós podemos ainda nos perguntar como que Paulo consegue se gloriar. E gloriar alegremente nas suas fraquezas. Olha que coisa contraintuitiva, né? Geralmente nós nos gloriamos nas medalhas, nas vitórias, no sucesso, em aquilo que a gente conquista. E Paulo está falando para se gloriar alegremente nas suas fraquezas. Que loucura é essa? Como assim? Eu quero começar com uma ilustração, e eu espero que assim, você vai levantar a mão se você já teve essa experiência. E se você não levantar a sua mão, eu quero fazer esse convite para que você tenha essa experiência que é simples, mas é profunda. Quantos aqui já tiveram a experiência de estar num lugar que é afastado da cidade, por conta das luzes, seja num sítio, numa fazenda, ou até mesmo numa praia, numa noite escura, mas cheia de estrelas? Quem já teve essa experiência?
Que bom que a maioria levantou a mão, né? Geralmente os mais novos não têm ainda essa experiência, eles nascem, ficam na cidade, e nós mais velhos precisamos levar esses jovens e adolescentes para ter essa experiência. Você está longe das luzes da cidade, está num sítio, e daqui a pouco você olha para o céu e você vê o brilho das estrelas, mas rompendo na escuridão, iluminando tudo, e é maravilhoso. A gente passa 30 minutos olhando para o céu, 1 hora, 2 horas olhando para aquele céu maravilhoso, admirando essas luzes brilhando nitidamente, em contraste com a escuridão da noite. Nessa imagem, acompanhe comigo o que o pastor John Flavel, pastor presbiteriano, registrou diante desse texto e fazendo essa comparação com a luz das estrelas. Nossa fraqueza em nada acrescenta ao poder de Deus. Não torna seu poder perfeito, mas o torna mais visível e se manifesta de forma mais distinta e clara em nossa fraqueza. Como as estrelas que nunca brilham tão gloriosamente quanto na noite mais escura. Quanto mais escura a noite, mais gloriosamente brilham as estrelas. Amigos e amigas, é neste sentido que Paulo afirma ser possível gloriar-se nas fraquezas. Pois assim glorificamos não a nossa fraqueza, mas o poder de Cristo brilhando nas nossas vidas. É sobre isso que ele está falando, o poder de Deus brilhando em e através de nós. Porém, eu preciso te dizer uma coisa séria que talvez você já saiba. Não há, obviamente, ele não está dizendo aqui que há prazer na dor. Ou prazer, alegria no sofrimento. Ninguém é maluco de dizer isso. Ai, que delícia, está doendo. Ninguém fala isso. Ai, que gostoso, estou me machucando. Ai, nossa, como eu amo esse sofrimento. Não, isso seria loucura. O próprio apóstolo Paulo disse, no verso que a gente leu, que por 3 vezes ele rogou ao Senhor que tirasse dele o sofrimento. Que tirasse dele essa dor, que ele chama de espinho na carne. Nós não sabemos o que era esse espinho na carne. A Bíblia não diz. Mantém esse mistério. Nós não sabemos nem se esse espinho na carne, ele teria uma natureza espiritual, uma batalha interior, ou se era um espinho na carne de uma natureza física. Nós não sabemos. Nós sabemos o que importa, que era algo extremamente difícil. Algo extremamente difícil para Paulo. Ele usa essa metáfora descrevendo como um espinho. Espinho como algo pontiagudo, que vai cutucando, que vai torturando. E ele diz que esse espinho é um mensageiro de Satanás, a nossa versão diz, para atormentar. Talvez você esteja com uma versão da Bíblia diferente da NVI, e pode ser que lá esteja enviado para esbofetear. Ainda outras versões trazem enviado para humilhar. Então é torturante, é doloroso, ele humilha, ele atormenta. E nós também passamos por isso. Também temos as nossas fraquezas. Também temos as nossas dores, os nossos sofrimentos. E a pergunta que nós fazemos nessa manhã, e que eu quero te trazer à reflexão, é: como nós lidamos com as nossas fraquezas? O que a gente faz? Ou como que a gente lida com isso? Se isso acontece comigo e isso acontece com você? E nesse momento eu quero didaticamente dividir as fraquezas em 2 grandes áreas. Temos a fraqueza espiritual e a fraqueza física. Vamos começar pelo início de tudo, a fraqueza espiritual. No primeiro livro da Bíblia, nós temos a seguinte declaração sobre a criação. Lá em Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, você encontra lá no verso 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus havia criado a natureza, o homem e a mulher, colocou-os no jardim para desfrutarem da sua presença e desenvolverem toda a criação. E não havia pecado, não havia dor, não havia sofrimento, tudo era muito bom. Só que então no capítulo 3, você folheia a sua Bíblia rapidinho, chega no capítulo 3, temos o relato da entrada do pecado, da corrupção humana, da desobediência, da autonomia, de uma vida humana sem conexão com a fonte da vida. O homem e a mulher decidiram viver sem Deus. Esse é o significado do pecado. Homem e mulher, Adão e Eva dizendo para Deus: olha Deus, eu não preciso do Senhor, tudo isso está muito bom, mas a gente quer fazer agora umas coisas que a gente quer fazer.
não quer ficar te obedecendo em tudo. Nós queremos autonomia. Nós queremos romper esse relacionamento. Por isso que vocês já me ouviram falar de púlpito aqui por várias vezes, e no ponto de partida nós frisamos isso também, que o pecado, ele não é em si uma ação, né? A ação é uma atitude pecaminosa. Quando a gente fala que mentira é errado e desobedece a Deus, não é que a mentira é o pecado. A mentira é o ato pecaminoso em consequência do pecado. O pecado está antes da mentira. O pecado é um estado. O pecado é uma condição de existência em oposição a Deus. E porque o homem está separado de Deus, ele comete atitudes pecaminosas. E se Deus é a fonte de vida, a Bíblia vai nos orientar e nos lembrar que o pecado é sempre um caminho para a morte. O relato de Gênesis 3 nos revela que imediatamente após Adão e Eva desobedecerem a Deus, seus olhos se abriram e reconheceram então o poder devastador do pecado. Olha só o que diz o verso 8 do capítulo 3. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se, fugiram, evitaram a presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só essa expressão, esconderam-se de Deus. Parece um absurdo, não é verdade? Mais uma vez, um outro absurdo. Esconder-se de Deus. Seja por ser um absurdo impossível de ser realizado, né? Você não se esconde do Deus que está em todos os lugares, em todo o tempo. Mas seja pelo absurdo existencial de como que você se esconde daquele que é a fonte da vida. Como é que você corre daquele que é santo, santo, santo. É bom, plenamente bom. Mas pare e pense por um instante. Antes de você sair julgando Adão e Eva, eu quero te dizer que nós somos Adão e Eva. Quantas vezes nós nos portamos dessa maneira? Não é verdade? Quantas vezes nós fugimos de Deus? Nos escondemos da presença de Deus. E quando acontece isso? Quando nós percebemos o pecado. Quando percebemos as nossas falhas. Quando nós percebemos os nossos erros, nós nos escondemos de Deus, pois somos tomados o quê? Pela vergonha do pecado. Pela vergonha do pecado. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa vergonha deve nos conduzir a um arrependimento e não a uma fuga. A consequência devastadora é que podemos facilmente concluir que por causa da nossa fraqueza, Deus tem vergonha de nós. E nós temos visto nessa série que o nosso Deus não se envergonha do seu povo. Que Ele nos traz uma vida sem sombra de vergonha. Se formos honestos, considerando a nossa vida à luz do padrão de Deus, podemos nos sentir muitas vezes desanimados. Não sei se já aconteceu isso com você. Você fica abatido e abatida porque você começa a pensar assim, como que Deus poderia alcançar ou querer alguém como eu? Olha como está a minha vida. Olha quantas coisas eu errei. Olha só a vergonha que eu sinto. O que eu poderia trazer à mesa, né? O seminarista Juliano trouxe a mensagem semana passada, né? Uma mensagem brilhante sobre, eu não tenho nada para trazer para a mesa. E agora, como é que eu participo? E Deus chama aqueles que não têm nada a oferecer. Mas talvez você pense, mas como que eu poderia ser útil para Deus? Como que eu poderia contribuir para o reino de Deus? E é aqui que os propósitos de Deus são totalmente diferentes dos nossos propósitos. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós somos culpados do nosso pecado. Deus sabe que nós erramos. E diante disso, ao invés de Deus nos abandonar a nossa sorte, ou na verdade a maldição do pecado, nos condenar e nos destruir, e tudo isso seria consequência se Ele nos condenasse para sempre, porque é a consequência dos nossos erros e não do erro de Deus, mas Deus não faz isso. Deus decide nos salvar. Deus decide nos perdoar. Deus decide nos encontrar pessoas fracas, pessoas vulneráveis, pessoas que erram para nos restaurar. Esse é o propósito de Deus. Então perceba que no propósito de Deus Ele não está procurando pessoas boas, merecedoras, talentosas, para que lhe deem a glória de sua vitória. Até porque eu não tenho nada a oferecer a Deus. Na verdade, Jesus já conquistou a vitória. E Ele escolhe aqueles que lhe trarão glória por meio da sua fraqueza. Porque a glória
é de Cristo Jesus, que venceu o pecado na cruz. E isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo, isso é uma loucura. É uma loucura, pois o povo de Deus é aquele povo que é afligido pela fragilidade. O povo de Deus é o povo que é vulnerável. O povo de Deus é o povo que é conhecido pela fraqueza. Só que a nossa fraqueza não é um fim em si mesma. Ela é um meio para o fim. Ela demonstra, a nossa fraqueza, o que ela faz? Ela demonstra, ela escancara. E ela escancara escandalosamente para nós e para todos os outros que tudo, absolutamente tudo que Deus realiza em nós, por nós e através de nós é resultado da força dele e não da nossa fraqueza. Então olha só o que a nossa fraqueza faz. A nossa fraqueza escancara o poder maravilhoso de Deus por, em e através de nós. Assim a nossa fraqueza acaba sendo um caminho para glorificar o poder de Deus. É isso que Paulo está falando. Agora voltemos à fraqueza, ao conceito de fraqueza. Como Adão e Eva, eu e você primeiro experimentamos a fraqueza espiritual, mas também experimentamos o quê? A fraqueza física. E essa é a consequência da nossa queda espiritual. Da fraqueza espiritual, a consequência é a fraqueza física. Como assim, pastor? O que significa essa fraqueza física? De uma maneira resumida, em última instância, toda dor, todo sofrimento, a desigualdade social, as doenças, as lágrimas, a injustiça desse mundo e a morte são resultado da maldição do pecado. Essa é a nossa má, péssima notícia. Mas a boa notícia é que também a fraqueza física é uma oportunidade de experimentarmos a compaixão, o poder e a misericórdia de Deus sobre nós. Então a fraqueza física, ela pode se revelar em diferentes áreas e situações da humanidade, desde a fome, vulnerabilidade social, até uma incapacidade física ou uma morte repentina. E as doenças crônicas e as enfermidades profundas são um exemplo da nossa fraqueza física. E o Novo Testamento está repleto de histórias de Jesus curando os enfermos. Juliano trouxe aqui na liturgia uma história, uma narrativa de Cristo Jesus operando cura sobre alguém que se encontrava com uma doença grave. Em todos os casos, Jesus revelou, mostrou o seu poder sobre os efeitos do pecado. Jesus expulsou os demônios e trouxe então libertação. Jesus curou pessoas, trazendo saúde. Jesus ressuscitou os mortos, trazendo vida. E tudo isso anunciou que nele, em Cristo Jesus, o reino de Deus foi inaugurado. Só que você pode pensar, mas pastor, hoje nós ainda sofremos. Pastor, nós ainda temos toda essa sorte de fraqueza física. Por que Jesus não curou todos os enfermos? Por que Jesus não cura todas as pessoas? E essa é uma das perguntas mais difíceis que eu recebo. E não porque ela seja uma pergunta de ordem teológica difícil de ser respondida, mas porque quando alguém faz essa pergunta, eu sei que essa pessoa está enfrentando um sofrimento profundo na sua vida. Quem faz essa pergunta é porque está passando por esse sofrimento, por conta de uma enfermidade dela, ou por conta de uma enfermidade de uma pessoa que ela ama muito. E aí, por que Jesus não cura todas as pessoas? Jesus inaugurou o seu reino. Nós já vivemos o seu reino. E sim, nós podemos ver sinais, curas e maravilhas. Oramos por isso, nós testemunhamos isso, mas ao mesmo tempo esse reino ainda não se instaurou em sua plenitude. Nós vivemos num mundo histórico entre o já e o ainda não. Só que esse ainda não virá. E essa é a nossa certeza, porque Deus não falha. Então a resposta é esta: se Deus escolheu não te curar hoje, Ele certamente irá te curar na eternidade. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade maravilhosa, porque nós temos a certeza de que nós temos em Cristo Jesus a cura na eternidade. Todas as pessoas que Jesus curou, inclusive aquelas que Jesus ressuscitou algumas pessoas ali nos evangelhos, elas acabaram morrendo. Eu não sei se você percebeu, né? Jesus curou as pessoas, mas depois elas morreram. Mas esse não era o fim, nunca foi o fim. Porque quando Ele voltar, toda lágrima será enxugada.
Toda dor será consolada, todo sofrimento será extinto, e não haverá mais doenças, não haverá mais morte, somente vida, vida plena e abundante, porque Jesus não tem vergonha de nós em nossa fraqueza, pelo contrário, Ele tem compaixão, e a compaixão leva Jesus à nossa cura, a nos curar, e não nos curar apenas por um momento temporário, mas nos curar por toda a eternidade. O que é a eternidade em comparação com esse breve momento que nós estamos vivendo aqui? Obviamente eu não estou aqui minimizando a sua dor. Eu não conheço a história de todos aqui, mas eu sei que alguns irmãos e irmãs estão enfrentando dores por doenças graves. Se você está sofrendo por isso, se você está devastado porque alguém que você ama muito foi diagnosticado com uma doença sem cura, se você hoje sente a pessoa mais fraca desse mundo, olhe para Cristo. Olhe para o seu Salvador, pois esse seu Salvador, Cristo Jesus, Ele se compadece de você. Em sua fraqueza humana, Ele tem o poder suficiente para remover a sua dor, para remover o seu sofrimento, e em breve todos nós, eu e você, experimentaremos em nosso corpo a verdade que eu e você já temos em nossos corações, de que a nossa fraqueza, a nossa dor, o nosso sofrimento que nos atinge hoje, tem prazo de validade. Toda dor, todo sofrimento tem prazo de validade, porque toda dor, ela é momentânea, mas a vida em Cristo Jesus é para sempre. A vida em Cristo Jesus é para sempre. A cura virá. Toda dor será extinta, toda lágrima será enxugada, e nós teremos vida plena e abundante em Cristo Jesus. Essa é a verdade. E Deus não falha, Deus não mente. Por isso que nós não desanimamos. Olha a profundidade disso, nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Isso em meio à dor, isso em meio ao sofrimento. Versículo 17 continua: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha a profundidade disso. Sabe por que os nossos sofrimentos eles se tornam leves e momentâneos em comparação com a glória? Porque Deus se importa com o que você está passando. Por isso que o texto bíblico diz isso. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E Deus sabe que nós somos pó, não somos de aço. Às vezes queremos ser de aço, né? Está tudo bem? Não, está tudo bem, pastor. Aí veste a couraça do aço, assim, embora você está sofrendo. Você pode esconder das pessoas que você esteja sofrendo, mas não de Deus. E Deus sabe que nós não somos de aço, nós somos pó. Deus sabe que nós não somos robôs, que nós somos pessoas que temos sentimentos. Por isso Cristo Jesus é um amigo que vem te amparar em meio à dor. Por isso que Cristo Jesus é aquele que se aproxima de nós em meio ao sofrimento. Jesus nos valoriza nesses sofrimentos momentâneos para nos lembrar do amor de Deus por nós. Em todo sofrimento você não está sozinho, você não está sozinha. Sabe aquele banquinho do sofrimento que você acha que você está ali sentado sozinho? Você não está só. Cristo Jesus está sentado com você ali naquele banquinho da dor, naquele sofrimento, te amparando e revelando para você o amor incalculável de Deus. Alguém ainda poderia perguntar: mas por que, pastor? É muito difícil, é muito doloroso. Por que que nós passamos por isso? Qual é a razão de passarmos por tudo isso? Sinceramente, eu não tenho uma resposta específica para o propósito de Deus na sua vida. Algo específico eu não tenho. Mas, biblicamente, há sim propósito em nossa fraqueza e em tudo que nós passamos. De maneira geral e bíblica, nós precisamos entender isso. O propósito de nossa fraqueza. Sabe por que a gente precisa entender? Pois isso nos impedirá, inclusive, de cairmos em dois extremos equivocados. Se nós não entendermos biblicamente qual que é o propósito de Deus em nossa fraqueza, a gente pode cair de um lado, o sentimento avassalador
que nos envergonha e nos afasta de Deus. Você pode cair nesse extremo de achar que Deus não se importa com você, que você está muito distante dele, que não tem solução e que você está afadado à dor, ao fracasso e à morte. Ou você pode cair num outro extremo, um vitimismo complacente, que também nos afasta de Deus, porque o que é esse vitimismo? Em última instância, o vitimismo é dizer que você está certo e que todas as outras coisas estão erradas. E aí você começa a se auto-justificar a ponto de dizer que quem está errado é Deus, começando a acusar Deus de injustiça por conta de circunstâncias que atingem a nossa vida. Então, como que a gente não cai nem nesse extremo e nem nesse extremo? Olhando para a Bíblia, para o propósito bíblico da nossa fraqueza quando ela passa por situações de sofrimento. E eu vou dividir aqui rapidamente em 3 propósitos. Primeiro, a nossa fraqueza demonstra o poder de Deus. Ainda que você não entenda, ela demonstra o poder de Deus. O texto que nós lemos disse, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava pedindo para tirar aquela dor. Paulo estava gritando, tira esse espinho na carne, ó Deus, eu estou rogando não uma, não 2, mas 3 vezes, e a resposta de Deus foi, olha, eu não vou tirar, porque a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, então abre-se a oportunidade do poder de Deus entrar em ação nas nossas vidas. Amigos e amigas, parece contraditório, de novo, parece contraintuitivo, mas é dessa forma que Deus age. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é aí que flui o poder de Deus. E sempre Deus agiu na história humana dessa maneira. O que sustentou Daniel na cova dos leões? Já parou para pensar? Ele estava fragilizado, ele estava vulnerável, ele estava na cova dos leões. O que você vai fazer com leões? Né? Vai tentar dar um mata-leão, né? Que horrível isso que eu disse, né? Mata-leão no leão, né? Mas tem vários leões ali. O que permaneceu em Davi diante do gigante Golias? O que era Davi? Pequenininho, diante de um gigante, com experiência em guerras. O que preservou Jonas dentro do ventre de um peixe por 3 dias? O que amparou 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha ardente? O que garantiu que todos esses exemplos de pessoas em situações de fraqueza cumprissem os propósitos de esperança de Deus? O que garantiu? A força humana, a inteligência do homem, a tecnologia que ele criou? Não, nada disso. O que garantiu e sustentou todas essas histórias foi o poder de Deus, a força de Deus, a graça de Deus. Da mesma forma que não podemos deixar de ver estrelas quando olhamos para o céu no meio da escuridão, as Escrituras também nos ensinam a não deixar de perceber o poder de Deus quando nós olhamos para as nossas fraquezas. Quando nós olhamos para as nossas fraquezas, nós descobrimos o poder de Deus fluindo nelas. Nossa fraqueza demonstra o poder de Deus. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito é esse. Nossa fraqueza nos aproxima de Deus. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes quando eu lia esses textos de Paulo, rapaz, eu ficava bravo com Paulo. Porque eu olhava e falava assim, nossa, Paulo, perfeitão, né? Você regozija-se nas fraquezas, olha, você dá alegria nos insultos. Eu não consigo, dá vontade de pegar Paulo e falar, cara, como é que você escreveu isso? Aí você lê de novo, até você entender o que Paulo estava escrevendo, né? Como é que ele consegue regozijar nas fraquezas? Não é porque ele é o super Paulo, é porque antes ele começou por amor de Cristo. Na verdade, ele não é o super Paulo. Na verdade, ele é o Paulo, apóstolo de Cristo. Então, se como Paulo eu percebo o amor de Cristo nas minhas fraquezas, então eu e você de fato podemos dizer que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem quaisquer poderes, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Ah, por causa do amor de Cristo Jesus? Sim. Se sou forte por causa da minha fraqueza, é justamente porque a minha fraqueza é alvo da misericórdia de Jesus. Se nós precisamos, eu e você precisamos da misericórdia de Jesus, então mesmo em situações mais complexas,
em situações mais difíceis, ela se torna, a misericórdia de Jesus, o veículo que nos aproxima de Deus. Porque nós precisamos de misericórdia, nós queremos misericórdia, então em meio às nossas fraquezas nós nos aproximamos de Deus. Logo, a nossa fraqueza nos aproxima de Deus. E por fim, se tudo isso é muito doido o que Paulo está falando, o terceiro ponto então, meus amigos e minhas amigas, só quem vive o amor de Jesus entende, porque o terceiro ponto é, nossa fraqueza cultiva alegria. Nossa fraqueza cultiva a alegria. Portanto, ele diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Espera aí, pastor, como assim? Como que uma fraqueza espiritual ou física pode cultivar a alegria? Como que situações de dor extremamente desagradáveis podem cultivar a alegria? Preste atenção no que eu vou dizer. Isso só vai acontecer se você compreender que elas não são inúteis. Se você tiver a sensibilidade de que Deus jamais te abandona e que usa todas as coisas, transforma todas as coisas e age em todas as coisas sempre para o bem, aí você vai descobrir a alegria. Porque Deus está agindo, Deus está transformando, Deus está cooperando em todas as coisas para o bem sempre. A você que sofre hoje, Deus já está operando para o bem. Talvez você não consiga enxergar porque a noite é muito escura, mas Deus já está operando para o bem. Ainda que você não compreenda, ainda que Deus não te revele detalhes do seu plano, Ele está te dizendo que as suas lutas não são em vão. Que as suas lágrimas não são desperdiçadas, que Ele está sempre agindo por meio delas, para a sua glória e para o seu bem, para a glória de Cristo e para o nosso bem. E a partir do momento em que você crer nisso, e eu sei que essa verdade é muito difícil de se compreender, é muito difícil, especialmente quando o seu sofrimento já dura anos, especialmente quando o seu sofrimento já dura décadas. Mas quando você crê, você perceberá que todo o amor de Deus por você, todo o sustento, toda a bondade, toda a graça está lhe auxiliando a cultivar alegria, mesmo em tempos difíceis de provações. Ele está lá contigo e por você. Entendemos a razão, entendemos os propósitos. E agora, qual é a solução final em relação às nossas fraquezas? Quando Deus viu Adão e Eva escondidos, o que Deus fez? Amou-os na sua fraqueza. E esse amor de Deus prometeu a Adão e Eva salvação para o pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, a gente tem o que os teólogos chamam de proto-evangelho. O primeiro sinal de Deus para o evangelho. A primeira palavra de Deus apontando para a salvação em Cristo Jesus. Então lá, naquele momento, Deus já revelou o amor dele. E essa salvação se encarnou na pessoa de Cristo Jesus. A nossa esperança, amigos e amigas, é esta. A nossa esperança é Cristo, que não se envergonha dos fracos, porque se identifica conosco em nossa fraqueza. Quando Jesus se encarna, Ele se identifica comigo e com você em nossa fraqueza, para nos salvar. Embora verdadeiramente Deus, Jesus se fez homem. Gente, o que isso significa? Que Jesus se revestiu de toda a nossa fragilidade humana. Já parou para pensar nisso? Deus eterno, poderoso, se revestiu de toda a fragilidade humana. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, teve fome. Teve sede, ele teve tristeza, ele teve alegria, ele foi movido por emoções, ele foi incitado à ira, ele submeteu-se à lei, ele foi obediente e até à morte de cruz. Nada, absolutamente nada do que é humano foi estranho a Jesus. Então, às vezes, você pode se perguntar, será que Deus conhece o meu sofrimento? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Aí eu preciso dizer para você que nada, absolutamente nada, que é humano, foi estranho a Jesus. Ele passou
por tudo. Ele conhece cada lágrima, Ele conhece cada dor, Ele conhece cada nível de sofrimento, porque Ele próprio se fez carne. Assumiu tudo o que caracteriza a nossa fraqueza, porém sem pecado. Sem pecado. Por isso Ele pode e diz a todos os fracos: venham, sejam fortalecidos no meu amor. Esse é o convite de Jesus. A todos vocês fracos, venham, sejam fortalecidos no meu amor, porque eu sei o que é fraqueza. Então, às vezes, como Adão e Eva, achamos que a nossa fraqueza pode nos envergonhar. Ainda mais numa sociedade como a nossa hoje, onde o sinônimo é de força, o sinônimo de sucesso é poder, seja um capital social, seja um capital político, seja um capital de dinheiro, seja um capital de títulos e posses e graduações e diplomas. Se vende na nossa sociedade muita força humana, mas quando nós nos sentimos fracos por conta disso, às vezes a gente pode se envergonhar. Só que para Jesus, o que é a fraqueza humana, senão um imã para a sua misericórdia? Às vezes você está se envergonhando justamente daquilo que atrai o coração de Jesus. Olha só o que o texto bíblico de Hebreus nos diz. Portanto, Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha que maravilha isso. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Observem essa realidade maravilhosa. Em vez de se envergonhar de nós, Jesus se compadece das nossas fraquezas. O pastor Dane Ortlund, no seu livro Manso e Humilde, ele diz o seguinte em referência a esse versículo. Aliás, uma indicação de literatura, você que gosta de livros sobre teologia bíblica, vida na vida, Manso e Humilde, foi traduzido há alguns anos atrás, um ótimo livro do Dane Ortlund. E ali ele vai dizer o seguinte: aqui, compadecer-se não é uma pena fria e distante, não é uma piedade distante. É uma profundidade de solidariedade sentida que só encontra eco mais próxima em nossas próprias vidas na relação dos pais com os filhos. Na verdade, é ainda mais profundo do que isso. Em nossa dor, Jesus sente dor. Em nosso sofrimento, Ele sente o sofrimento como se fosse seu. Não que sua divindade invencível seja ameaçada. Nada pode ameaçar a divindade de Jesus, mas no sentido de que seu coração é movido, cheio de compaixão, em meio à nossa aflição. Isso é maravilhoso. O coração de Jesus é movido, cheio de compaixão, em meio às nossas angústias e aflições. E mais, amigos e amigas, Cristo também passou por tentações. Nossas diversas tentações não são exclusivas nossas. Ele também as experimentou, mas saiu delas sem pecado. Nele não havia pecado algum. Ele foi tentado, passou por tristeza, teve sede, fome, foi abandonado. Ou seja, Ele sabe exatamente o que você está passando. E por saber exatamente o que você está passando, Ele não tem vergonha de você. O reconhecimento da nossa fraqueza pessoal, mesmo expressa por meio de várias tentações, não é uma ocasião para nós nos escondermos de Jesus. Não. Em vez disso, nós devemos perceber que Ele é o nosso sumo sacerdote, compassivo, que sabe inclusive o que é ser tentado, sabe o que é sentir-se fraco, pois Ele se compadece de nós em nossas lutas diárias, até aquele glorioso dia em que Ele voltará. E eu quero concluir esse sermão de hoje com apenas uma lição prática de vida. Esse texto é tão profundo, em várias nuances, que uma lição prática de vida irá nos movimentar durante a semana. Diante de tudo o que ouvimos aqui nessa manhã, na certeza mais absoluta de que nós não devemos nos esconder de Cristo. Não é esse o caminho que Ele propõe para nós. O que nós, reconhecendo as nossas fraquezas, devemos fazer? Se não é nos esconder, a resposta é trilhar o caminho até o trono da graça em oração.
A continuação do texto de Hebreus capítulo 4, nós lemos o 14 e o 15. Agora eu leio com vocês o 16. Diz: assim sendo, à luz de toda a nossa fraqueza, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Não é para se esconder, não é para fugir, é para se aproximar e com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu acho que nós podemos dizer juntos esse verso. Vamos lá, 1, 2, 3 e... assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O caminho não é se esconder, até porque Ele não se envergonha de nós. O caminho é nós nos aproximarmos dEle, nos apegarmos a Jesus, pois só nele encontramos essa graça que nos ajuda no momento de necessidade. A pergunta que eu faço a você nessa manhã é: você está se escondendo ou você está se aproximando? Enquanto aguardamos a volta de Jesus, a fraqueza fará parte do que somos. Mas para cada provação, para cada tribulação, para cada dor, o nosso Salvador multiplica misericórdias, pois Ele não se envergonha dos fracos. Ele derrama o seu poder e nos faz fortes. Quando eu sou fraco, em Cristo Jesus, é que eu sou forte. Amém?